Olá, gente. Estamos aqui em frente à Escola Joana Emília da Silva, onde o professor Ezinho, juntamente com os seus alunos, tem mais uma aula de campo. E hoje, Ezinho, qual será o roteiro dessa aula? Bom dia a todos. O roteiro da nossa aula é da eletiva Paraíba Joia Rara. E a gente hoje vai fazer uma visitação ao distrito de Ribeira, em Cabaceiras. A gente vai visitar, Edmilson, um curtume, né? Onde eles têm a cooperativa, onde eles fabricam diversos tecidos derivados do couro. A gente também vai analisar também no centro de Cabaceira o roteiro cinematográfico do Alto da Compadecida. Então, é a Paraíba Joia Rara. Vem com a gente. A gente saiu de Fagundes pela PB100, chegando até a cidade de Queimadas. A cidade de Queimadas, a gente já pôde perceber uma variação econômica em relação à nossa cidade de Fagundes. A cidade de Queimadas ela vem crescendo nos últimos anos de uma forma muito significativa. Outro ponto também, certo? Eu gostaria que vocês analisassem a partir dessa PB 148, que liga a cidade de Queimadas até Buqueirão e, consequentemente, até a cidade de Cabaceiras, certo? De Queimadas até Buqueirão, a gente vai percorrer em torno de 30 quilômetros. E da cidade de Buqueirão até Cabaceira, um pouco mais de 20 quilômetros, certo? E em seguida, chegando na cidade de Cabaceiras, a gente vai, né, pegar uma estradinha de chão até o distrito de Ribeira, que é nosso primeiro ponto de análise de estudo, tá certo? Que a gente vai visitar justamente a comunidade de Ribeira. São 13 quilos sobre o seu peito e várias notas pra executar. Tantos segredos esconde um teclado, só quem conhece pode revelar. Machuca o peito e faça uma viagem, quando escuto folha suspirar. Então, chegamos aqui em Ribeira, né, no curtume da Artesa, tá certo? Eu estou aqui com o Lucas, certo? É um diretor aqui dessa cooperativa. A nossa eletiva Paraíba Joia Rara, ela vem aí conhecendo as micro-regiões do estado da Paraíba. No semestre passado a gente já conheceu o Brejo, agora a gente está conhecendo aqui o Cariri. E escolhemos a cidade de Cabaceira e o distrito de Ribeira, né? Nada melhor do que conhecer Ribeira justamente por conta, principalmente daqui dessa cooperativa, que tem uma representatividade muito grande, não só aqui na cidade de Cabaceira, mas no estado da Paraíba, região Nordeste, Brasil e o mundo afora, né? Então, aqui a gente temos aqui Lucas, né, o diretor, e ele vai agora ficar com vocês aí, apresentar um pouquinho como é esse processo, essa cooperativa da Artesa, como foi que surgiu, né, os cooperados, quais são os produtos aí que eles fabricam a partir, né, do couro, tanto de boi como de bode, todo o processo. Então, hoje é um dia de aprendizagem, aproveite, preste atenção aí no que Lucas vai passar para vocês, certo? Lucas, prazer conhecer você, certo? Igualmente. E passo a palavra agora para você aí. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui, né? Eu sempre digo, a gente está visitando muitas escolas agora e a gente planta as sementes, né? As sementinhas lá, somos semeadores do que a Artesa, né? Do potencial que o Cariri tem, que Ribeira tem, que a Paraíba tem. Então a gente acaba englobando todo mundo, né? Todos nós fazemos partes disso, né? Eu sempre digo, a Artesa ela não pertence só a Ribeira, não só a Cabaceira, não só ao Cariri, não só a Paraíba, né? E não só o Brasil Não, mais, né? já expandiu as fronteiras. Externando o que é a Artesa. Eu sou diretor administrativo financeiro da Artesa, né? A Artesa é uma cooperativa de trabalho de curtidores e artesãos em couro de Ribeira de Cabaceiras. É uma razão social um pouco longa, mas que se encaixa dentro dos nossos parâmetros aqui, né? Cooperativa é uma organização formada por pessoas, né, que buscam o mesmo objetivo, né, e aí é unir forças para conseguir algo a mais, né, que
cada pessoa individual não conseguiria, né? E aqui é um grande exemplo disso. Tudo isso que a gente tem aqui de estrutura, de maquinário, ela se deu através de parcerias, né? Então, se fosse só Lucas ou só Ângelo, que é o presidente, nunca isso aqui estaria formado, né? Hoje a gente olha para aqui, mas essa estrutura aqui a gente tem algo em torno de 3 milhões de reais, né? Para uma comunidade pobre, carente, isso é muita coisa, tá? Então a importância de se formar cooperativas, né? Da união de pessoas, né? A cooperativa ela precisa ser formada a partir de 20 cooperados, né? A nossa começou com 28, né? Nós somos do ramo trabalho, então nós fornecemos trabalho, a gente ganha pelo trabalho que nós realizamos, né? De curtidores, né? Curtidores são as pessoas que pegam a pele que é retirada do animal. Essa ovelhinha que está aí, quando ela é abatida, é feita a esfola, que tira a pele, ela passa o processo de conservação até chegar aqui para a gente fazer o beneficiamento. Então, quem beneficia essa pele para virar matéria-prima para os artesãos são os curtidores, né? E aí eu vou até aqui deixar bem claro, o pessoal ver, tudo arrumadinho e tal. Esse ambiente aqui, viu, meninas? É um ambiente de cheiro forte, que algumas pessoas podem até não dizer, não, eu não vou, então a gente respeita muito, porque, né, vai ter molhado, vai estar... Porque o que é que esse primeiro processo a gente trabalha? A gente trabalha com a pele, que ela está em estado de apodrecimento, né? Então aquele cheiro muito forte. Qual a grande vantagem nossa? É que a gente está num ambiente aberto, arejado, com muita luz, então o cheiro, ele é muito menos, tá? Ele é bem menos, né? Por conta dessas vantagens que a gente tem. E aí eu até digo, se fosse em outros locais, depois vocês vão ver, mas realmente tem um cheiro forte. Seriam 100 vezes mais do que o cheiro que está aqui. Mas só para ambientar um pouquinho vocês, porque esse é a grande parte interessante do processo de curtimento, né? E do couro. Porque todo mundo quer uma bolsa de couro, todo mundo quer um Chapéuzinho, uma jaqueta, aqui é, da Arteza, né? viu? Todo mundo quer um boné, quer uma carteira, né? Mas a grande maioria não sabe de onde vem, né? E quando o pessoal vê dizer, rapaz, aquela bolsa lá, ela um dia foi isso aqui, fedorento, sujo, passou por esse processo, foi, né? O couro, ele não sai do animal e a gente passa numa máquina e ele está pronto do outro lado. Seria muito, muito simples e muito fácil isso, né? Um boi não é... Eu sempre digo, o pessoal diz... o pessoal compara muito com couro sintético. Não. Então, o sintético está ligado ao plástico, né? Então, sim. foram formas que se inventaram para querer impor algo que não tem a mesma qualidade. Então, o couro, ela tem essas vantagens, e aí é isso que a gente vem mostrar, né? Por isso que a gente não começa da loja, a gente começa daqui, né? Para mostrar onde tudo se inicia. Que é o processo inicial é aqui, né? Isso. Então esse couro, ele é beneficiado aqui, aí ele vai para as oficinas para ser transformado pelos artesãos, né? Cooperativa de Trabalho dos Curtidores e Artesãos em Couro, né? Os artesãos é quem vai produzir o chapéu, o boné, a carteira, né? E aí os diversos produtos que nós fazemos. E de Ribeira, né? Ribeira é um distrito de Cabaceiras, né? Aqui a gente deve ter em torno de 1.200 habitantes. Ribeira com os sítios, né, que a gente forma claro. Né? E aí a cooperativa, ela surge em 1998, né? Ela já está completando 25 anos. 25 anos. Né? Ela está a gente considera em Cabaceiras o ano de 98 um divisor de águas para essa questão do crescimento da cidade, do nome da cidade de Cabaceiras, do município de Cabaceiras e aí em volta. Por quê? É a fundação da Arteza, né? Sim. É o ano que foi gravado o Alto da Compadecida, né? Inclusive, possivelmente tem o 2 aí, né? E foi o ano também da criação da festa do Bode Rei, que é uma festa hoje que aí é esperado esse ano, para vocês terem uma ideia, 100 mil turistas. Nossa. Né? Então, assim, você anda pelo mundo e o pessoal fala na festa do Bode Rei. Muito a economia. É a maior festa de caprinovinocultura do Brasil. Então você já imagina aí o ênfase que dá a cidade, né? E aí
98, a partir de 98, esse começo de Cabaceiras foi sendo descoberto para o mundo. Porque antes Cabaceiras era conhecido só como uma cidade que menos chovia no Brasil. Verdade. Né? E Verdade. durante muito tempo isso para a gente era negativo. Né? A partir dos filmes que foi vendo, lugar que não chove dá para gravar, né? Porque a gente tem sol o ano inteiro. Então foi se transformando. Né? Então a gente diz hoje, a gente é o lugar que menos chove no Brasil e por isso que a Globo vem filmar, que a Amazon vem filmar, que não sei quem vem, né? Verdade. Então assim, a gente conseguiu, né, reverter uma situação. Um exemplo para vocês, como é geografia, vamos falar um pouquinho com certeza, fica à que vontade. envolve. As pessoas na década de 90, elas tinham vergonha de dizer que era de Cabaceiras, né, por incrível que pareça. E um dos grandes sinais disso era o agência aqui do Detran, que emplacava carro. E o prefeito uma vez achou que o prefeito entra imposto do emplacamento do carro e ele não estava entrando, né? E ele foi lá conversar. Por que o pessoal não emplaca carro aqui em Cabaceiras, né? E aí o motivo era, o pessoal não queria que a placa do carro saísse com o nome de Cabaceiras, né? Porque antigamente os meninos tudo novo, já do tempo do Mercosul, mas saía com a placa. Então o pessoal ia emplacar em Boqueirão ou em Campina Grande, para não sair, você olhar no carro e dizer você é de Cabaceiras. Né? E hoje isso mudou tanto que a gente diz com muito orgulho que é de Cabaceiras. Hoje a gente pega um adesivo e cola do carro. Eu sou de Cabaceiras, eu amo Cabaceiras. Eu amo Cabaceiras. Né? Então assim, é uma forma assim, de mudar, de pensar. Isso não é fácil, isso não acontece de uma hora para outra, né? Mas coisas que tem que ter o pontapé, né? O primeiro pontapé. Então a cooperativa ela surge em 98, mas a atividade ela é centenária aqui, né? Os primeiros relatos do artesanato nesse distrito, ele permeia aí no início do século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Porém, os historiadores aqui da região, e a gente tem um padre aqui que é holandês, mas que já é do Cariri, né? Ele já escreveu vários livros sobre o Cariri, e ele relata que existe, através não de comprovação material, mas de conversas, que essa atividade ela já vem dos índios, né? Que aqui habitavam. E aí, só Deus sabe quantos mil anos, tempo, né? Mas o que tem registrado, e aí o que é que a gente trabalha, é que isso começou no início da década do século XVIII com Dona Tontonha Massal. Ela morava aqui na região, e aí ela produzia o chapéu, o gibão, alguns produtos, muito grosseiramente ainda pela época, né? Mas era quem fazia, né? E por quê, né? Isso não surge do nada, né? É que a história também conta? O início, o final do século XVIII, com o início, foi o período de interiorização do Nordeste, do Brasil, né? Mas principalmente do Nordeste. As cidades, os municípios, os estados, eles eram litoral, né? Então era pecuária e agricultura, né? E aí elas foram crescendo. Você, como professor de geografia, com certeza, né, que permeia ali pela história, com certeza. Então elas foram crescendo, e uma das atividades já precisava ir para outros lugares que já não tinha espaço, né? E aí como é que acontece essa interiorização? Não existiam estradas, não existiam nada disso, então eram as margens dos rios. Daí porque chegou aqui em Cabaceiras, em a Ribeira, porque a gente está na margem do rio Taperoá, né? Que é um dos afluentes do Paraíba, né? Do rio Paraíba. Vocês passaram lá na ponte, por cima do rio Taperoá, acho que está com um pouquinho d'água ainda, mas ele ali, logo mais uns 3, 4 quilômetros, ele se encontra com o rio Paraíba, né? Então, eles subiram através do rio Paraíba, né? Não só Ribeira teve curtumes, né? Boqueirão tem relatos, Gado Bravo, Por quê? Né? Outros lugares também tiveram. Eles não saíram de João Pessoa e vieram direto para Ribeira, né? Eles ficavam determinados, eram como nômades, né? Determinados períodos. Então aqui tem alimento para o gado, então vamos nos estabelecer aqui, né? E aí provavelmente eles treinavam aquelas pessoas que já estavam lá para já fazer, eu dizia, você pode fazer o chapéu, né?
Porque você imagina, eu estou em Cabaceira e eu tenho que ir em João Pessoa buscar um chapéu de Nossa, couro, aí é complicado. né, em cima de um burro, né? Então, assim, então tudo isso eles tinham que fazer, e muitas vezes eles não tinham tempo, então eles treinavam pessoas, né? Então essa atividade ela se perpetuou aqui. Qual o grande diferencial de Ribeira? Porque aqui se manteve essa atividade, nunca foi a principal atividade econômica, né, de gerar renda, de sobrevivência das pessoas aqui, por mais dificuldade que se tenha. Mas a pecuária, ela sempre foi assim, aquela que sustentava, né? A pessoa não vivia, ela sobrevivia, né? Era só o de comer mesmo, né? Pelas dificuldades que existiam. E aí na década de 70, principalmente 80, essa região aqui ela foi muito forte na agricultura com o alho, né? O alho aqui gerou muita renda para as pessoas. O distrito de Ribeira, por mais que não chova tanto, mas tem um rio, ela foi Né? A irrigação, a né? irrigação, né? Ela foi um dos maiores produtores. Muita gente conseguiu dinheiro através disso, Foi. né? Aí foi um dos maiores, né? Foi o que aconteceu. Alguns compraram propriedade, construíram casa, outros simplesmente gastaram dinheiro porque acharam que não teria fim, né? No final da década de 80, e aí se pegou uma escassez aí de chuva muito grande, porque a gente está no Cariri, então isso é normal, né? O grande problema do caririzeiro é que ele vive 80 anos no Cariri e chove um ano, ele acha que vai chover todo ano, né? Esse é o grande problema. Então eles começam a comprar mesmo de bicho, de animal, para poder achar que, mas sabe que vai ter uma hora ou outra, vem a seca, né? Então teve isso. E aí no início dos anos 90, final dos anos 80, com essa escassez de chuva muito grande, né? A água que tinha no rio só dava para o consumo humano, né? E aí também coincidiu com a abertura do mercado externo, né? O alho argentino começou a entrar, o chinês. Então, assim, era um alho muito mais vistoso, bonito, aquelas cabeças de alho enormes e tal, que não tinham o mesmo sabor, mas porém tinha um custo de produção bem mais baixo, então ele era mais barato. Então acabou a atividade ela sucumbiu aqui, né? Porém, de forma secundária, o couro ele vinha existindo, né? E aí as pessoas que trabalhavam com couro e também trabalhavam com alho, não é que ela trabalhava com couro e também com alho, elas trabalhavam com alho e também com couro, né? O couro era para dar suporte a acrescentar na isso, renda, né? E para fazer a perneira para o cara que ia aguar, né? Então isso acontecia. Então essas pessoas começaram a se juntaram, né? As primeiras conversas, né? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai abandonar no nosso lugar, né? E aí tinha pessoas de 20, de 30, até 70 anos de idade, analfabetas, a grande maioria, né? Sim. Então elas sabiam, por mais que não tivesse esse conhecimento amplo, mas elas sabiam que se fosse para o Rio de Janeiro, porque isso era muito comum aqui, os jovens fazer 18 anos e ir para o Rio de Janeiro, então essas pessoas, mas eles não tinham mais 18, aí tinha 50, 60, 70, né? Então a gente vai embora para o Rio de Janeiro para ser faxineiro e morar numa favela, ou a gente vai tentar viver aqui com mais dificuldade que se tenha, né? Então essas pessoas elas começaram a dizer, não, a gente quer viver aqui, né? E para isso seria importante organizar essa atividade, né? Então aí a cooperativa ela não surge de uma hora para outra. Então assim, para você ter ideia, meu pai foi um dos cabeças e eu sempre acompanhei porque eu estava dentro, mas foi quase 10 anos em busca de parcerias, em busca de estrutura. Não adianta fazer uma cooperativa e não ter estrutura para trabalhar, ainda vou continuar do mesmo jeito, né? Então eu vi então o Sebrae, Senai, CNPq, Governo do Estado, Cooperar, Banco do Nordeste, sim, assim, Prefeitura Municipal, ela tem que ser atuante, né? Tem que ser né? atuante, Então, assim, tudo que a gente puder, e alguns órgãos internacionais, também, né? Então, assim, tudo que a gente puder se apoiar, a gente se apoia. E para esses órgãos também é importante, porque hoje são em torno de 400 pessoas que vivem dessa atividade. Então, qual é o órgão que não quer apoiar com certeza uma atividade dessa, né? Mas aí, no desenrolar aí, em 98 ela é fundada, e aí se inicia os primeiros trabalhos, né? Os primeiros designs vêm e aí tenta mudar
um pouco do foco que as pessoas tinham. Por quê? Né? Essa atividade, como eu falei, ela sempre foi voltada para a pecuária ou agricultura, né? Então, o produto para o homem do campo, ele é um produto que você vende muito porque ele consome muito, porém ele não tem um poder aquisitivo alto para pagar mais caro por aquilo. Então, assim, você tem que ter um produto barato, que você ganha muito, e aí você ganha na quantidade que você produz. Porém, eu não tinha estrutura, como é que eu vou produzir muito? Né? Então, assim, o dinheiro, ele acabava só dando para a sobrevivência mesmo. Para custear ali, né? Para custear. Então, as pessoas não tinham condição de comprar um carro, de comprar uma moto. Né? Isso era fato. E aí, quando a gente começou a trazer, a gente disse, por que a gente não tentar trazer outros produtos para atingir outros nichos de mercado, outros grupos de compradores? Ver um design, e aí começou. Porque tem um chapéu, o chapéu vaqueiro, né? Aqui, acredito que todo mundo conhece, né? Aquele que é da abinha curta, que ele tem aqui. E aí um dos designers disse, por que esse chapéu vaqueiro a gente não coloca um zíper? Porque ele tem a parte que fecha, a gente corta para virar, para fazer isso aqui. Por que não deixa essa parte, bota um zíper, bota 2 alças e faz uma bolsa? Deveria ter uns 15 na sala, e eles olharam, esse cara tá ficando doido, porque ainda nada vai comprar uma bolsa dessa, né? Mas ele insistiu, né? E aí, não, vamos fazer. E aí fizeram a bolsa chapéu, uma das primeiras bolsas mais sofisticadas feitas pela cooperativa. Então essa bolsa foi levada para a feira, e na primeira feira que foi, vendeu todas. E eles vão fazer mais, e aí fez mais e vendeu todas. E aí aqueles que já foram contra já começaram a dizer, né? Rapaz, eu vou deixar de fazer plano do campo. Quando começou a surgir, aumentar então, assim, a renda, ficou melhor, né? Então, assim, eles começaram a ver que tinham outros mundos, né? Outras áreas, olhares, outras pessoas que também pagariam por aquilo. E não é simplesmente mudou de um chapéu para uma bolsa, mudou de um produto que, um exemplo, eram R$10 e passou para R$50. Então eu gastei praticamente nada a mais, e em vez de eu vender por 10, eu vendi por 50. Então, assim, a cooperativa ela começa a mudar, né? E a gente começa a estruturar, então a gente consegue aumentar. Então a gente tem um processo de cortar tiras, né? Quando a gente trouxe a primeira máquina e ela alavancou a produção, e quando a gente alavanca a produção, a gente consegue trazer mais gente para a produção. Né? O que 2 pessoas faziam em uma semana, essa máquina começou a fazer em meia hora. Né? Então, assim, foi uma revolução. Quer dizer, eu consigo produzir muito mais cinto numa semana do que eu produzia em um mês. Se fosse tudo manual, né? Se fosse tudo manual. Sem falar que o corte ele sai sem nenhum defeito. Tem isso também. Né? Então, a gente tem que agregar. A gente também tem que saber agregar o mecânico com o artesanal. Né? Se eu não consigo ter uma produção maior com artesanal, eu posso agregar isso para eu conseguir produzir. Quando eu produzo mais, eu vendo mais, eu gero mais renda, eu emprego mais pessoas, né? E isso é o que a gente visa muito, né? E aí está num dos 3 pilares que a gente trabalha, que a gente frisa muito, né? E aí eu vou deixar esse por último, que é o de gerar renda, porque a gente precisa explicar. Um dos pilares é a questão de manter a cultura e tradição. Então, assim, a gente tem processos industriais aqui que a gente poderia fazer tudo industrial, né? Mas hoje a gente mantém a questão do curtimento natural, do curtimento vegetal, porque ele é uma tradição e ele é da cultura nossa também. Então, a gente consegue manter, né? Uma outra questão nossa é a questão ambiental, né? Da sustentabilidade ambiental. Né, que a gente preza muito. Hoje a gente está embaixo aqui de uma estação de energia solar, né? Aqui, ó. Então isso aqui está gerando energia. O município não chove, então tem que ter uma estação, porque tem muito sol. Então a gente tem uma estação que fornece 100% da nossa energia, a gente ainda produz mais. A gente entrou com um valor muito irrisório em vista disso aqui, mas aqui foi em torno de 300 mil, né, um investimento desse. Então você imagina, a gente enquanto individuais ou até mesmo cooperativa nunca teria 300 mil reais para investir. Tem que ter parceria, realmente. Então as parcerias elas são muito importantes. É verdade. Então, além da nossa energia ser 100% limpa, a gente tem a questão do nosso processo de curtimento, de utilizar
produtos naturais, né, para fazer esse curtimento. Mas por que é um diferencial? Porque 99,9% dos curtumes mundiais não utilizam um produto natural para fazer o curtimento. Eles utilizam um mineral que é altamente poluente, altamente cancerígeno, né? Porém, ele tem um custo de produção muito mais baixo. Para vocês terem uma ideia, ele é um quarto do preço do que a gente compra a casca, do tanino, né? E você utiliza um quarto para fazer o mesmo processo, né? Então ele é muito financeiramente, ele é muito mais em conta. Sim. E um outro projeto nessa área para a gente fechar o ciclo que a gente está trabalhando, ainda vai colocar em prática, mas já estamos aí 99% de andamento, é o tratamento dos resíduos gerados, né? Sim. Tanto os sólidos, né? E aqui os sólidos para a gente é o mais simples, né? Aquele mais ali fácil. São os resíduos gerados. Esse aqui é resto, né, de cabelo com cal e cinza, né? Que é o processo onde a gente tira o pelo das peles, tá? Ele é rico em cálcio, né? Então ele regulariza toda essa questão das terras, de um defeito de plantações, né? A gente tem um solo que ele tem dificuldade de cálcio, então assim, a gente utiliza, então ele é rico, a gente usa muito, então tem uma certa quantidade, chega um caminhão aqui, pessoal de Buqueirão, Cabaceira, de São João do Cariri, eles vêm, e aí espalha, ele serve como adubo, a questão do nitrogênio, então tem vários fatores importantes, e a gente utiliza os resíduos da casca do angico como protetor do solo, né? Ele protege o solo por ele armazenar água, absorver muito mais água e deixar essa água lá por muito mais tempo. Né? Então isso já são coisas que são utilizadas, já a gente vai só formalizar mesmo um projeto com a universidade. Né? E os resíduos líquidos a gente vai tratar eles para reutilizar ou no processo ou em viveiros para reflorestamento, já que a gente trabalha com a casca do angico, cinturão verde, né? A gente aqui está numa realidade de ver tudo verdinho, porque a gente está no período chuvoso e choveu. Né? Então, um dos maiores prazeres nossos é quando a gente vê uma pessoa que vem do Rio de Janeiro e abre uma oficina, né? Porque ele já trabalhou muito tempo, mas ele foi embora porque achava que não dava certo, né? E agora está lá, e principalmente durante a pandemia, né? A gente abriu 5 novas oficinas, né, de pessoas que voltaram, né? Durante algum período elas eram cooperadas e foram embora e voltaram e disseram que vamos abrir uma oficina, vamos trabalhar, que a gente precisa de mão de obra. Gerando emprego e renda, né? E aí as pessoas vêm, e essa pessoa abre uma oficina e ela já emprega 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Assim, hoje nós trabalhamos, né, com 75 cooperados ativos, né? Ativos são aqueles que desempenham alguma função relativa à cooperativa, ou é curtidor, ou produz, ou é artesão, né? Em torno de 35, 40 são curtidores, a maioria são artesãos, né? E se dá muito pelo o trabalho em si, né? O curtidor é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais sujo, mais fedorento, né? Então o jovem hoje, nós temos hoje, quem trabalha, são aproximadamente 350 a 400 pessoas que trabalham nessa atividade, 80, 90% são jovens, né? Então a atividade ela se mantém, ela gera emprego, ela gera renda. Aqui é onde se inicia o processo de curtimento. A gente recebe as peles, elas salgadas, né? O pessoal normalmente nos pergunta onde é que a gente cria os animais, né, para ter as peles. A gente não cria, né? A gente já compra essa pele assim, a gente tem alguns fornecedores, mas a gente recebe lá assim, ó, no pelo, tá? A gente coloca sal, o sal é para conservar. Essa pele, ela chega aqui, ela vai aparar, tirar pedaço que não vai servir, né, no produto final, da pata, cabeça, orelha, rabo. Então a gente já faz essa primeira parte aqui, entra para essa máquina ou vai para os tanques, que é o que a gente vai ver ali na frente, para lavar e aí tirar o sal e sujeira dessa pele, deixa para reidratar. Essa pele fica em torno de 24 horas numa solução, pode colocar um pouco de detergente, né? Desde a esfola até chegar aqui, armazenar, transporte, ela perde muito líquido, então para o processo é importante que ela reponha esse líquido, né? E a gente faz através desse processo de remolho. Lavei,
Fiz o remolho e aí eu já começo o processo de caleiro, né? O Caleiro. processo de caleiro é onde a gente vai tirar o pelo. Ele pode ser feito aqui nessa máquina, mas normalmente o artesanal a gente faz lá do outro lado, ali nos tanques, que é onde a gente vai ver. Então, pessoal, a gente recebeu a pele, a gente aparou, lavou, reidratou, a gente traz para esses tanques aqui, que são os tanques de cal e cinza, né? O que é que a gente usa? Água, a pele, cal. Cal pode ser o cal de palha que você pinta, né? Hoje a gente trabalha com cal específico para couro, para esse processo, né? E cinza, cinza de madeira, cinza que muitas vezes a gente recolhe de padarias, né? Então ela fica nesse tanque durante 8 dias, todo dia o operador tem que ir lá mexer, né? Bota os coros para fora, mexe a solução, depois bota os coros dentro, por isso que é muito trabalhoso, demorado, né? E depois de 8 dias ela começa a afrouxar, depois de 8 dias ela tem afrouxado o pelo, né? Sim. Ele não sai diretamente nessa água, mas ele afrouxa, por isso da necessidade de vir uma pessoa, um Raspar, operador, né? raspar. Então assim, é uma atividade trabalhosa, é o que eu faço a vocês, é suja, é fedorenta, tudo, mas ela tem que se fazer. Tem que se né? fazer. Ela é obrigatório fazer, a gente precisa dessas pessoas. E essa é a mesma operação que o homem da caverna fazia. Fazia, Qual é né? a diferença? É que ele usava os buracos nas pedras Sim. para fazer esse processo e usava as pedras que o pessoal da Agera faz para tirar o pelo, né? Aquela que a gente faz a mesma coisa, mas de forma diferente, Uhum. né? Então esse processo, tirou o pelo, eu faço o descarne, né? Que é tirar resto de carne e gordura que fica na parte de baixo, que é do contato, na esfola sempre vai ficar, Sei. né? Esse processo antigamente era feito manualmente também, né? Porém a gente adquiriu uma máquina que consegue fazer esse processo na máquina. Mais rápido. Né? Então o que ele faz? 120, 100, 120 num dia. Na máquina a gente faz 2.000, 1.500. Então a gente conseguiu. E por que? Mas a máquina vai tomar o emprego de pessoas que a gente não tem, né? Júnior é um dos poucos que ainda tem coragem de fazer isso. Enfrentar aí, né? Porque hoje o jovem, quando ele escolhe, eu quero ir para o curtumbo ou ir para o artesanato, eu quero ir para os tanques de cinza e de gorda, fedorento, 99% dos jovens escolhem o artesanato. Então essa é uma atividade que essa aqui, além da nossa atividade todinha ser familiar, essa aqui é ainda mais. Isso. Porque os pais vai levando os filhos, né? E aí você tem dificuldade de trazer pessoas de fora para essa atividade. Então eu tirei o pelo, eu fio o descarne, eu passo por um processo de descalcinação, que é tirar resto de cal e cinza que tem nessa pele. Essa pele ela ficou aí. O cal e a cinza ela é muito importante nesse processo, para o restante ela não é, né? Então a gente tem que retirar dessa pele. E aí vem para o processo de curtimento. Então, pessoal, essa pele, ela vem, tirei o pelo, eu tirei o resto de carne e gordura, ela vem para esses tanques, né? E aí a gente utiliza essa casca, vocês estão vendo aqui, é do angico, é uma árvore nativa, né? Da região, muito ali da região do Cariri Ocidental, Sumé, Cochichola, tem muito ali. Então ela vem para essa solução, ela é triturada, né? E aí ela é colocada aqui, ela precisa de tempo para que isso aconteça, por isso que é um processo muito demorado, né? Ela entra em um processo de fermentação, processo biológico, e aí ela libera uma substância que é o tanino, né? Por que a casca do angico? Porque ela é rica no tanante, né? Ela tem em torno de 18 a 20% de tanante nessa casca. Então ela libera e penetra nessa pele, né? Essa substância é o que dá as características que a pele tem, da maciez, da elasticidade, da durabilidade, né, que dá as características. E através desse processo que eu consigo ter a pele, utilizar ela por muito mais tempo, né? E aí a pele caprina, ela fica em torno de 15 a 20 dias nesse processo, né? A gente vê que todo utiliza dia, muita água, né? Esse processo menos, né? Aqui deve ter uns 300 litros, mas, por exemplo, eu faço esse processo durante 30 dias, fica essa mesma água. O que eu preciso trocar é a casca, porque com 7, 8 dias ela perde. Ela é como se ela acabasse, já tivesse saído tudo, e a gente tem que colocar uma nova
para dar continuidade ao processo. E todo dia ele tem que vir, esse couro tem que vir, as pessoas têm que vir fazer esse processo, que é o que ele está fazendo ali, né? tá? Que é o que a gente chama de mexer. Bota a casca para fora e o couro, depois bota para dentro. Isso faz com que o produto ele penetre por igual em todas as peles, né? Esses aqui eles estão colocando a primeira vez hoje, né? A fase inicial. Então você vê a cor dela, é aquela cor que está lá. Ela vai se transformando, ó, você já vê que aquela ali já está puxada para o bege até ficar nessa cor. Essa aqui são peles bovinas, né? Ali são caprinas. Aqui a parte do descarne, que eu falei lá que era feito manualmente. Ali tem uma navalha, o cilindro fecha, a navalha é como se ele raspasse. Bem mais prático isso aí, né? Pra isso aí eu tinha que ficar, ó. Esses fulões, aí eu vou explicar aqui para vocês. Hoje 95% da produção nossa é caprino e ovino. E ovino, né? Hoje a gente está em média 20 mil peles mês. Ele fez aquele processo lá de curtimento, acho que alguns não escutaram, eles ficam ali de 15 a 30 dias. E todo dia um operador tem que ir lá e mexer, que era aqueles processos que ele estava fazendo. Antigamente se fazia até ali, né? Aquele processo se encerrava ali, secava, esticava ele e vendia, né? Porém, vocês sentirem cheirinho em todos os processos, usa produtos que eles reagem entre si, então cria-se muita bactéria, então o cheiro, o mau cheiro que se impregna nessa pele é muito forte. Então, assim, durante muito tempo, o couro vegetal, esse tipo de curtimento, ele foi caracterizado e era sinônimo do mau cheiro, né? Porque realmente, se você tirar dali e comercializar, ele vai sair fedendo muito. Qual foi o grande diferencial nosso, né? Porque a gente conseguiu trazer as máquinas, utilizar as máquinas para fazer o beneficiamento dessas peles. Então, ao invés dessas peles saírem e ser comercializadas, elas vêm todas para cá para passar por um trabalho de melhoramento, de tratamento. Então, a gente melhora a coloração e principalmente o cheiro, né? Essas máquinas que vocês estão vendo rodando, é onde acontece esse processo. A gente chama elas de fulão, mas aqui é como se fosse uma máquina de lavar um tanquinho. A função dela é movimentar e aí os produtos que você utiliza, detergente, ácidos gráficos, né? Elas fazem esse processo. Então, elas movimentam só para adiantar, para ser mais rápido, tá? Então, feito isso, são processos molhados, a gente traz para essas máquinas. Então, todos esses couros aqui, eles já passaram por esse processo, né? Essa máquina aqui é uma máquina enxuga e estira, tá? Então a gente elimina aí já 60%, 70% da água. Vai para aqueles galpões, quando vocês viram os meninos estendendo, é para secar. Quando ele está 80% seco, eles voltam para passar novamente numa máquina dessa, que é para dar o estiramento, o acabamento final, uma laminada dessa pele. Volta para o varal, por isso que eu digo a vocês, é processo demorado, trabalhoso, para secar. Secou, vai para uma máquina de amaciar, uma máquina de lixar, tá? Que é dar acabamento na parte inferior, e aí a gente vai ver, medindo, depois que mede, é somado e tal, para ir para as oficinas, tá? Mas são esses os processos, né, que acontecem. A gente vai ver o couro final ali para mostrar a vocês. E aqui, pessoal, são algumas das pessoas de sócios que trabalham. É lá onde a gente estava. Lá onde a gente estava no galpão, na estação de energia solar, ali embaixo, eles vão secando ali a natural, né? Existem processos de artificial de secagem, que é utilizado muito em áreas, em estados, cidades frias, o sul, por exemplo, cabines de secagem, mas aí você precisa de um gerador
de temperatura, então isso tem um custo muito alto. Você precisa de uma caldeira, né, para gerar vapor, sabe? Aqui a gente tem sol, então o próprio sol ele já faz esse processo para a gente, né? E aqui são curtidores, a gente tem mais ali do outro lado. Foi no Salão de Artesanato da Paraíba, realizado em 2014, que foi homenageado os trabalhadores em couro, tá? Então, essas são peles que são o resultado final desses processos, tá? A gente tem... Não, essa aqui. Essa aqui ainda tem um cheiro um pouquinho ainda, porque elas estão molhadas, né? Elas precisam secar mais para aí elimina esse cheiro, tá? Vai você cheirar aqui, ó. Por quê, pessoal? Couro, ele tem cheiro, né? Ele não tem odor, ele tem cheiro. E aí cada animal tem sua característica, então cada animal vai ter uma pelagem. Esses são carneiros. O carneiro ele tem um pelinho mais baixo, mais assentado. O bode ele tem um pelo mais arrepiado. Esse aqui fica mais bonito. Então, pessoal, fez todo esse processo, veio para essa máquina, mediu. E aí ele mede em metros quadrados. Essa aqui tem 0,66 metros quadrados. Daqui elas vão para as oficinas, onde é que vai ser transformado nos produtos que vocês vão ver. Por que esse aqui tem o pelinho e aquele não tem? Porque esse tem e aquele não tem. Esse produto aqui ele é feito para uma outra coisa que não é esse aqui, né? Então é um produto que requer o pelo. A gente vende muito como tapete, forro de sela. Porém, eu preciso que essa pele ela tenha uma conservação muito boa, senão esse pelo ele solta durante o processo. E se ele soltar, a gente tem problema, porque a pessoa não vai querer comprar uma pele com defeito. Então, assim, de mil peles, eu faço 950 assim e faço 50 assim. Então, assim, às vezes eu não chego nem a isso tudo, tá? E para deixar o pelo na pele? Para deixar o pelo, eu pulo aquele primeiro processo lá, da cinza, do cal, né? Eu aparo, lavo, reidrato e aí eu já vou para o descarne e curtimento. Aí para fazer esse material é só com a pele do carneiro? Não, eu posso fazer com a do bode, com a do boi. Normalmente o pessoal prefere carneiro por ter o pelo mais assentado, né? Se fosse um bode aqui, aí ele tinha um pelo mais em pé, mais em pezinho. Mas não que a gente não vê. Às vezes o cliente chega, eu queria um couro de bode, eu digo que tá aqui. Ele não vai saber, né? Mas o carneiro, quem gosta de comer carne, churrasco de bode, você vai muito bar do bode, quando chega lá é carneiro, porque a carne é mais macia, mais suculenta, né? A pele também a pele do carneiro ela é mais macia. Então até para o mercado externo, que trabalha muito vestuário e automotivo, bancada automotiva, eles preferem o carneiro. Por isso que o carneiro hoje no mercado ele é 4, 5 reais mais caro. Porque tem uma demanda externa muito grande de importação, de exportação. Então pronto, feito isso a gente vai para as oficinas. Vamos lá. Ia trazer aqui para a oficina dele. Então aqui é seu Zé, né? O famoso seu Zé, né? Seu Zé do chifre. Do chifre, né? Né, Zé? Então tá aí. O rei do chapéu de Eles chifre. assistiram Né? o vídeo, né? Tá aqui. Então, vou ficar à vontade. Então, pessoal, aí tem chifre para todo mundo. Se algum encaixar na cabeça de vocês, é porque está dizendo alguma coisa, é alguma indireta. Então é melhor não provar. Mas quem quiser provar, o José ele não faz parte da cooperativa, né? Ele não faz parte, mas ele depende diretamente da cooperativa, porque a cooperativa é quem fornece, o curtume é quem fornece a pele
para ele trabalhar, né? Então essa pele que ele trabalha aqui, ele é ligado, ele vem da artesa, né? Do curtume da artesa. Então assim, a comunidade, por mais que tenha algumas oficinas que não trabalham, que não desenvolvem o trabalho junto à artesa, mas eles dependem diretamente, porque a pele que eles utilizam, ela é beneficiada na artesa, né? Então aquela pele, ela saiu de lá, do curtume, ela vem para aqui, ela vai ser cortada, ela vai ser montada, vai ser costurada e vai ser acabada para uma diversidade de produtos, né? José, ele é muito forte na questão do chapéu convencional, então é isso aqui que ele faz muito, né? A gente já viu o processo de beneficiamento das peles, aqueles 40, 60 dias que ficam lá até virar a matéria-prima para a confecção que José ali faz, Claudiene, Renato, Gilson, né, que são os artesãos da cooperativa, produzem, né, e aí vem para a comercialização. Né, aqui em nossa loja é uma amostra do que a gente faz, né, aqui não tem 10%, do que a gente faz, né? Hoje nosso público é atacado, então 95% das nossas vendas, elas são atacadas, como eu já falei, elas são demandadas, então a gente já produz direcionada para aqueles clientes, né? Mas aqui a gente tem uma amostra, quando o turista vem, ele pode ver o curtume, ele pode ir nas oficinas, e aí pode adquirir o seu produto aqui, né? A gente também participa de eventos, de feiras de artesanato, feira do agro, feira do que tiver, né? Pessoal, muito artesanato, por a gente trabalhar de artesanato, que também é onde a gente divulga os nossos produtos, né? A gente divulga a nossa história, a nossa cultura, a tradição, né? Então tudo isso faz parte, né? Isso aqui movimentam 350, 400 pessoas que vivem disso hoje, né? Do que a artesa promove, né? A gente tem uma geração aqui de aproximadamente 15 milhões de reais anual. Para mim é muita coisa, mas para determinadas atividades isso não é nada, porém para a nossa realidade é muito, né? Então assim, mensalmente é mais do que o FPM do município, né? Eu estava conversando com um menino ali, né? Então é esse movimento, o que é que isso faz, né? Eu sempre digo e eu sempre friso nas palestras que eu vou, quando eu recebo pessoal, é que o povo ele começa a ter uma outra mentalidade, né? Quando a gente não depende, claro, a gente depende não de política, a gente depende de políticas públicas. E não é política pública voltada para Lucas, porque aí vira favor, né? É política pública voltada para Ribeira, voltada para artesão, voltada para o artesanato, porque a gente começa a cobrar a estrada de qualidade, então a gente consegue um asfalto para cá. Se eu pedisse só para fazer a estrada da minha propriedade, resolvia meu problema e o restante, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. E as pessoas, quando elas começam a não depender diretamente do emprego da prefeitura, elas começam a cobrar por políticas públicas de qualidade. Estrada, saúde, educação, segurança. Empreendam, busquem coisas novas. Eu não estou dizendo para vocês empreenderem em couro, né? Porque o couro ele é muito forte daqui. Eu não posso chegar em Fagundes e dizer, vamos montar uma oficina de couro, porque não é a mesma coisa. Aqui, como vocês sabem, há mais de 200 anos, provavelmente há mais de 1000 anos, através dos índios, que essa atividade tem. Então a gente já nasce com sangue correndo de artesanato. Mas lá, com certeza, Fagundes tem uma outra atividade que gera renda e que pode ser potencializada, né? Então, assim, busque trazer coisas novas, faça bem feito, né? Porque isso vai ser o diferencial, tá certo? Mas é isso. E aí, obrigado pela visita. Eu quero agradecer em nome da ESI João Emílio da Silva, que é a escola integral que a gente tem lá na cidade de Fagundes, né, e todos aqueles alunos que estão aqui conosco aqui nesse momento, da eletiva Paraíba Joia Rara. Agradeço a você pela atenção. Agradeço também às meninas que nos atendeu também via WhatsApp, Júlia, né, Milene, né, da outra vez eu vim aqui e falei com ela também, certo? É um prazer imenso estar aqui com vocês e com certeza estarei aqui mais vezes trazendo outras turmas, né? Não sei se no outro semestre ou se no próximo ano, certo? Mas em nome de todos, né, da esse João Emílio e todos os alunos que lá acompanham,
certo? Eu agradeço demais a vocês pela atenção e por tudo, tá bom? Meu muito obrigado, valeu mesmo Nada. por todos.